Quer usar camisa de time nacional, internacional, roupas da NFL, da NBA ou roupas casuais, tênis casuais pra usar no dia a dia? Dá uma olhada lá na Foot Fanatics e usa o cupom EDNAFUT. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Vamos ouvir o meu mano, Oi Dias, falando aqui um pouquinho sobre o samba. Aqui esse corte aqui em homenagem ao maravilhoso do Léo Sui, tá? Mas primeiro vamos ouvir o Oi Dias falando. Agora quer cantar samba? Esse é o título do último texto da Monique Evelli, colunista da Veja São Paulo, e dialoga muito com a minha pesquisa de mestrado e eu queria pensar com vocês. O pagode, o samba, se tornou o gênero mais escutado do país atualmente, e desde então a gente tem visto uma gama de artistas se vinculando ao gênero, né? Ivete Sangalo, Ludmilla, Nego do Borel. Mas para Monique, fazer roda de samba por estratégia de mercado é uma resposta superficial. Para ela, talvez eles estejam querendo se renovar na roda de samba porque a roda de samba é o lugar de cura coletiva. Além disso, o samba é a base sonora de toda a cultura popular, né? Um artista do axé ou do funk cantando samba não significa muito ruptura e sim mais continuidade, né? Continuidade do tambor africano, continuidade do verso de improviso. Eu gosto desse texto porque ele dialoga com o que eu tenho pensado na minha pesquisa de mestrado, né? Eu pesquiso uma roda de samba feita dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, que é um bairro que abriga uma elite socioeconômica do Rio de Janeiro, e é uma roda majoritariamente branca, de homens mais velhos, e talvez para essa galera que buscou uma homogeneidade e uma certa segurança dentro dos muros, estar em roda, fazer uma roda dentro de um condomínio, talvez seja necessário para o bem-estar humano. A roda de samba é um lugar imprevisível, coletivo, informal, que diferente de um show que segue um roteiro mais linear, a roda é muito mais espontânea, muito mais porosa. E nesse mundo em que vivemos, em que a sensação de insegurança aumenta e estimula a gente a procurar uma vida mais controlada, uma vida mais gradeada, talvez a roda de samba seja um lugar necessário para o bem-estar humano. Isso independente da raça, classe ou gênero. Esse é o tempo que as ruas não tinham grades. Eu me lembro que a gente vinha andando por Irajá, vinha de madrugada, com violão nas costas. Outro dia eu passei lá, tudo cheio de grade. Não só lá, tem uma porção de lugares. Tudo gradeado, Del Castilho também. Tudo deserto, né? E o que a gente pode e deve pesquisar a partir disso é que tipo de roda é possível fazer em determinado lugar. A roda de samba feita dentro de um condomínio na Barra da Tijuca vai ser diferente de uma roda de samba na Zona Norte, na rua, ou na rua do centro da cidade. Existem movimentos que embranquecem a roda de samba e movimentos que empretecem a roda de samba, né? O samba é um gênero disponível para as pessoas gostarem e se apropriarem de diferentes maneiras e produzirem rodas diferentes em cada canto da cidade. E outra coisa que a gente deve problematizar é quem está ganhando dinheiro com essas rodas, né? E não estou falando só de roda de samba. Hoje eu li uma matéria muito interessante e triste em que entrevistaram vários mestres da cultura popular que estão tentando sobreviver sem aposentadoria formal, sem política pública. Então são pessoas que nasceram em roda, em que ensinaram outras gerações o sentido da roda e que hoje idosas precisam dessa força coletiva para sobreviver a partir de vaquinhas. Enfim, são rodas de capoeira, rodas de carimbó. Quem está ganhando dinheiro com isso tudo, né? Mas tenho pensado muito nisso que a Monique escreveu, que a roda talvez seja esse lugar necessário de se estar nesse mundo moderno. Todo artista agora Brabo. Acho que o samba, né? Então, inclusive aqui um abraço. Quero recomendar pra vocês, quem quiser saber mais sobre samba aqui, ó. Canal do meu querido Léo Usui. Um dos caras que mais manja de samba que eu conheço, assim. Um cara apaixonado pelo samba. Um cara incrível. O canal incrível dele, maravilhoso, tá? Pouquíssimos inscritos aqui, ó. Tem 4.600 inscritos. Pô, a gente podia dar uma moralzinha pra ele aqui. Então, quem for assistir isso daqui, ó, deem um salve no Léo. Porque o Léo, ele é maravilhoso. Cara, gente finíssima. Gosto muito dele. Tá fazendo um conteúdo muito legal. Então, recomendo vocês acessarem o canal dele aqui. O Léo, que trabalha comigo. E ele é o cara que ajuda a gente a gravar nossos podcasts aqui. Trabalhei muito tempo com o Léo. Feliz de poder estar voltando a trabalhar com ele. Manja muito de samba. Então, ele aqui, ó, tá falando de tardezinha. Ele vai em rodas de samba. Pô, o Léo é incrível. Recomendo pra vocês.
Eu acho que o samba ele tem uma parada que ela é muito natural do brasileiro, né? E é muito comum você ver artistas que começam até mesmo como rock ou com outros gêneros de música, que eles acabam indo parar no samba. Então, você vai ver, muito numa galera da própria MPB acaba sempre caindo pro próprio samba. Você vai vendo uma galera que vai... Os Los Hermanos, cara. Os Los Hermanos começaram quase como... A galera tá perguntando na minha camiseta. Eu ganhei essa camiseta da PEN, tá? Então, eu sei que eles vendem, mas eu ganhei eles diretamente da PEN quando eu entrevistei eles, tá? Então, o próprio essas bandas que começam com um jeito, e aí quando elas querem acabar virando uma coisa mais brasileira, mais genuína, elas acabam caindo um pouco pro samba, né? É o caso que aconteceu. O Paralamas do Sucesso acabam passando um pouco por isso. O Paralamas que começou quase como uma cópia do Polícia, acabou sendo uma coisa meio de ska, de uma outra parada, acabou indo parar numa pegada mais Gilberto Gil, começou a olhar pra raiz do samba também, né? O brilhante Herbert Viana. A gente teve o Los Hermanos, passou sobre isso, então você olha o primeiro CD do Los Hermanos, né? Que eu acho que ele é auto-intitulado. E aí você vai ver o Bloco do Eu Sozinho, você vai ver Ventura. Pô, cara, eles puxam muito pro samba. Você vai ver até mesmo como o samba, ele tem diversas vertentes dele, né? De como ele acaba conquistando de várias maneiras. Você vai ver como os batuques, os tambores do samba influenciam bandas. O próprio Sepultura, né? Acabou sendo muito famoso justamente por causa disso, né? Porque é uma musicalidade muito nossa. Talvez acho que não exista um gênero tão brasileiro quanto o samba é, né? Que surge justamente do morro, ele surge dos terreiros, ele surge extremamente marginalizado. Curto pra caramba a música eletrônica. Tem DJ que está colocando umas batidas de samba no meio do set, fica do caralho. Pô, você pode pegar o próprio... O Patife já fazia isso nos anos 2000, tá? Se eu não me engano, né? O Patife, o DJ Mark Mark, o próprio drum and bass também, ele puxava um pouco dessa base do samba, assim, um pouquinho, tá? Sei que não é só isso, mas eu sei que eles usavam muito isso. Então, eu acho que o samba, no fim do dia, ele é muito uma experiência brasileira única nossa. E que tem várias vertentes, né? Se a gente falar das rodas de samba, que não são de hoje, mas são muito antigas, então posso falar pra você que eu... Há 10 anos atrás, justamente 10 anos atrás, né? Até mais, em 2012, 2013, 2011, um dos lugares que a gente mais frequentava, eu e meus amigos, era uma roda de samba. Eram rodas de samba, né? Tinha uma roda de samba na Praça Benedito Cali... Na Benedito? Não, era na Praça Roosevelt, tinha um sambinha que foi jogado lá, bom demais, gostoso demais. Tinha um sambinha no Ó do Borogodó, na Vila Madalena, que eu colava bastante também. A gente colava bastante ensaio de carnaval e tudo mais. Então, assim, o samba ele tem essa experiência meio comunitária, né? Essa coisa de você estar na roda, de você ter a música, todo mundo ao redor, de você ter a bebida, essa coisa meio da própria comunidade, né? Você pensa o que são as escolas de samba, elas são expressão de pequenos grupos de comunidades que se juntam pra fazer o carnaval. Então, essa coisa belíssima, que infelizmente a gente não pode falar sem lembrar da influência do Jogo do Bicho e do Crime, né? Dos contraventores. Infelizmente tem esse braço muito grande. Mas quando você olha pra pensar, o samba ele é uma parada que ele é muito, muito bela, muito, muito legal, muito genuína e que volta a crescer, né? Depois da pandemia que a gente passou por esse momento de isolamento tão grande, das pessoas muito isoladas, longe umas das outras, querendo buscar conexões verdadeiras, né? Querendo buscar experiências mais genuínas, o samba ele acaba se tornando uma experiência muito única, né? Porque o samba, ele por muitas vezes é muito barato, então no momento de crise é muito fácil você ir ao samba. O samba, ele é muito dessa coisa ao redor, o pessoal numa roda, não tem um palco, não tem esse distanciamento, tá todo mundo muito perto, tá todo mundo dançando. Então você consegue ver o sucesso do samba da Pedra do Sal no Rio de Janeiro, por exemplo, os sambas da Zona Norte também bombando. O pessoal fez um festival Rango aqui na Moca, dia desses, mano, levaram uma roda de samba, cara, lotadaça, rapaziada, pra ouvir um sambinha. Então acho que é uma experiência muito genuína nossa, assim. E que eu acho que ela precisa ser valorizada, né? Precisa ser cada vez mais valorizada, porque existem gêneros que passam, assim, ao mesmo passo que se a gente for falar o que é o rock and roll pros Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o rock and roll, ele é único dos Estados Unidos, né? Talvez você possa falar um pouquinho, talvez, dos ingleses com rock, né? E ter essa coisa muito deles, assim. Mas é o samba pra gente, velho. O samba é o nosso gênero, que é o reggaeton, pra galera da América Latina, o reggaeton, pros mexicanos, talvez, tal. O sambinha é nosso. E é gostoso demais, assim. Eu sou muito fã de um sambinha. Inclusive, conheci minha noiva
levando ela a um samba, né? Nosso primeiro date foi num barzinho de samba, porque ela também gosta, eu também gosto, então foi uma experiência muito boa. Acho que as pessoas talvez nunca saibam disso. Mas eu tenho um lado muito pagodeiro. Mas é engraçado que até agora na live eu estava um pouquinho de rock, mas eu sou muito, muito, muito fã de samba e pagode, gosto bastante, ouço bastante, inclusive. E deixar a recomendação aqui, se tu quiser ouvir um sambaço de primeira aí, tem... Falando em Moca, logo mais eu passo por aí. Boa, legal. Você quer ouvir um sonzão de primeira aí? Fala do nosso querido Periclão no Tiny Desk. Fez... Porra, o Periclão no Tiny Desk, assim, foi... É o que tem de melhor da música brasileira, mano. Não tem como, mano. É assim, é bonito, é elegante, é um vozeirão, assim. Periclão que é esse músico completo, mano, maravilhoso. Mas, pô, sempre é bom lembrar Arlindo Cruz, que morreu recentemente, genial. Jorge Aragão, pô, Jorge Aragão tem já tem um CD do Jorge Aragão, que foi um dos primeiros CDs de samba que eu ouvi, que eu ganhei do meu amigo Rafael, quando eu era mais novo, ele me emprestou. Que ele é tipo acho que ele é um ao vivo, um acústico dele. Nossa, velho. Vocês têm... É maluquice, velho. É maluquice, assim. Um CDzaço, assim. Mas aí você pode ouvir também... Tem os clássicos também, né? Cartola. Que, pô, acho que não precisa nem dispensa... dispensa apresentações. O próprio Noel Rosa, Martinho da Vila. Eu gosto muito das experimentações do samba também. Pô, eu gosto muito do que o D2 faz. E acho que essa é a grande coisa do samba, né? A gente falou do próprio Sepultura, que fez umas brincadeiras. O que o D2 faz com o samba, porra, pra mim é um primor, assim. Marcelo D2 que eu acho um cara muito injustiçado, inclusive. Porque ele é um cara que ele pega a música popular brasileira, pega o hip hop, que é americano, e ele faz essa mistura maravilhosa do samba com o hip hop que... casa, assim, como você olha e fala assim, bicho, parece que sempre pertenceram um ao outro, assim. E aí, quando ele faz Maldição do Samba, quando ele faz... O próprio acústico MTV dele é muito bom. E até hoje, quando ele ainda faz muito sobre isso, pô, é muito foda, assim. Porque acaba também servindo como uma forma de um resgate histórico, né? Você pega um cara que é famoso atualmente, ou foi famoso nas últimas décadas, ele resgatar bandas, músicos e músicas, também acaba servindo de uma maneira muito legal de homenagem à própria isso, né? Tem um que ele canta Bezerra, né? É esse o CD? É esse mesmo. Mano do céu. Bom CD, tá? Bom CD. Um CD de 2010. Marcelo D2 canta Bezerra da Silva. Pô, mano. Aqui, ó. CDzaço, tá? Bom demais. Mais antigo instrumental tem o Pixinguinha também. Pô, é muito... e toda a história do próprio samba, né? Tem um livro que eu gosto muito, que chama Desde que o Samba é Samba. Que ele é do autor do Cidade de Deus. Eu nunca lembro o nome dele. Paulo Lins. Onde ele conta a história de como foi criado o samba no Rio de Janeiro. Então ele conta a história de vários personagens, né, de que estavam ligados ali na origem do próprio samba. É um livraço, tá? É um livraço. Porra, muito bom esse livro. Mano, maravilhoso de ler. Ele conta a história de personagens que estavam ali na formação do primeiro bloco de carnaval, dos terreiros de Umbanda, das pessoas que se organizaram. E, pô, muito legal esse livro, assim. O trabalho dele é muito bom. E... livraço, assim, eu gosto muito. Pra quem gosta de samba, é uma experiência muito gostosa e muito enriquecedora de você olhar de como o samba ele começa de uma maneira extremamente marginal, extremamente sofrendo muito preconceito, sendo jogado de lado na sociedade, e hoje ele o gringo vem no Brasil pra ver isso. A gente você vai na Lapa, gringo paga uma grana pra ver show de samba. E que nem a própria reportagem, o próprio vídeo que a gente reagiu, muitos músicos eles buscam isso porque o samba ele tem vida longa. Ele tem vida louca, tem gênero musical que não dura 1 década, 2 décadas. O samba tá aí já faz o quê? Quase um século. E a gente tá sempre resgatando, sempre falando, sempre trazendo referência. Então
É muito legal de ver, assim, um gênero tão forte, tão nosso. Acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de carinho por ele do que a gente... Acho que muitas pessoas têm, né? Papo sério, assim. Sempre que eu vejo alguém falando... Mano, o papo que sempre me quebra, assim, eu falo, não gosto de samba. Eu falo, mano, pô, então... Esse é um das poucas frases que a pessoa fala assim, não gosta de samba. Eu falo assim, mano, é porque você não ouviu direito. Você tá falando, assim, tá falando merda. Você tá falando merda. Pra mim é tipo assim, você não faz a menor ideia do que você tá falando. Você reclamou de samba, pra mim você não faz a menor ideia do que você tá falando, velho. Você tá... Porque assim, é um gênero tão gigantesco, com tanta coisa que é tão boa, que, mano, não tem como você falar que não gosto e tal. Porra, isso é puro preconceito, velho. Porque assim, tem muita coisa boa. Assim, você pode falar assim, ó, não ouço mais... Gosto de fulano porque eu acho bom. Porque assim, não tem como tirar um mérito de alguns sambistas aí e do trabalho que eles fazem. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o outro vídeo que tá aqui do lado. Valeu!